Olá a todos, essa é a apresentação do dashboard do nosso grupo. No caso, ele é baseado numa empresa de TI e nós temos aqui algumas informações que nós consideramos importantes. Nós temos um gráfico aqui que mostra o tempo de utilização do equipamento, a quantidade de memória, espaço em disco e uso do processador. Essas são informações que nós consideramos como críticas e que precisa ser monitorado. Então aqui nós fazemos o monitoramento dessas informações. Tá? Aqui está a nossa planilha, da onde, no caso, vem os dados, nós cadastramos todas essas informações de todos os equipamentos. E aqui, quando eu seleciono um cliente, por exemplo, eu selecionei essa empresa, tá? Quando eu seleciono ela, ele me mostra o seguinte, que a média de tempo de utilização dos equipamentos é de 3,8 anos, tá? A quantidade de memória dos equipamentos, a média é 16, a média de espaço em disco é 258 GB e no caso a média de uso do processador é 42%. Quando selecionamos outra empresa, nós temos o seguinte, que a média de utilização dos equipamentos por ano nessa empresa é 8,7, nessa aqui é 3,8, a quantidade de memória nesse é 16, 7,6 nesse aqui, e aqui nós temos o espaço em disco em uma e a média de processador no outro. Aqui quando nós selecionamos as três, aí nós temos a comparação dessas informações nessas três empresas, tá? Então, através dessas informações que são mostradas aqui, se consegue tomar medidas proativas, né? No sentido de evitar, diminuir a quantidade de chamadas. Por outro lado, aqui eu tenho os chamados abertos por cliente, tá? Então, conforme os chamados vão sendo abertos, eu vou cadastrando eles lá e aqui eu tenho esse monitoramento, né? Então aqui com esse gráfico vocês podem observar que essa empresa ela está com muitos chamados. Então, observando aqui o gráfico, eu posso observar que a média de tempo de utilização no cliente dessa empresa, dos equipamentos, é de 8,7 anos. Ou seja, é bem provável que seja esse caso que está fazendo com que a quantidade de chamados seja tão alto, tá? Uma outra coisa que nós temos aqui é uma relação dos sistemas operacionais instalados, né? Então, o Windows 10, eu tenho 60 Windows 10 rodando nessas empresas, 5 Windows 7 e 4 o Windows 8.1, né? Então isso é importante para mim porque equipamentos com o Windows 7 precisam ser atualizados para o Windows 10 urgentemente, de acordo com a realidade que nós temos hoje, tá? O total de dispositivos, 69, tá? Então aqui eu tenho uma contagem desses equipamentos. Então, por exemplo, se eu apagar um aqui, a quantidade de dispositivos já muda para 68 e, por exemplo, a quantidade de Windows 10 já muda aqui para 59. Se eu fizer uma atualização de uma máquina de Windows 7 para o Windows 10, nesse caso aqui o Windows 7 são 5, então se eu fizer uma atualização aqui de um Windows 7 para o Windows 10, a quantidade de Windows 7 agora são 4 e a quantidade de Windows 10 são 60. Então esse é o nosso dashboard, é um dashboard que para a gente é muito útil no sentido de permitir todo esse monitoramento dessas estações nos clientes e controlar aqui a quantidade de chamados, porque computador com chamado é computador parado. É isso aí, muito obrigado pela atenção.